Graças, paz, bom dia, queridos, tudo bem? Espero encontrar todos bem em nome de Jesus. Nós estamos indo para a nossa live, mais um dia, 46 dias de live, 46 dias de leitura bíblica para a glória do nome de Jesus. Olha que bênção! Se você puder, chame aí, clica no aviãozinho, convida todos que estão aí disponíveis para participar desta live, amém? Sai convidando aí, sai chamando esse povo, fala, vamos participar de mais uma live de leitura bíblica, meu bispo. Bora lá, vamos convidar todo mundo, vamos chamar todo mundo aí, vamos ver quantos vão aparecer aqui nesta live de hoje. Fala, acorda, povo de Deus. Prontinho, prontinho. Vamos aguardar alguns minutinhos e a gente já dá início à nossa leitura. Estamos hoje no 46º dia, 46º dia, no capítulo 29 ao 34 de Deuteronômio. Hoje nós estamos para finalizar. Estamos lendo 6 capítulos em vez de 4, né? Estamos lendo 6 capítulos por dia. Assim nós finalizamos o livro de Deuteronômio. Olha lá que maravilha! Em 46 dias nós concluímos o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Que bênção, né? Glória a Jesus. Você de perto, você de longe, deixa eu esquecer de... Bom dia a todos, vão se achegando. Glória ao nome de Jesus, né? Então, a leitura de hoje nós vamos falar, né, desse encerramento desse poderoso livro, como Deuteronômio, né? Eu acho que eu nunca tinha lido Deuteronômio com a forma que eu li dessa vez aqui, né? Prestando cada atenção nas repetições que Moisés trouxe, né, para esse livro de Deuteronômio. E ver detalhes que Moisés não tinha feito, né, nos outros livros, né, que ele comenta ali, a gente vê a atuação, mas aqui em Deuteronômio a gente vai ver Moisés detalhando mesmo, né, cada livro, ele detalhando cada ponto importante aqui da caminhada, né, com o povo de Israel aqui no livro de Deuteronômio. Então, hoje nós vamos concluir a nossa leitura do capítulo 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Isso mesmo, Deuteronômio vai até o capítulo 34. Bom dia, Natália. Bom dia, seja muito bem-vinda. Vai chegando aí, vai chegando, vai chamando o povo. Tá bom? Clica aí no seu aviãozinho e compartilha aí com algumas pessoas, tá bom? Eu vou aqui já relatando para ganhar tempo. Conforme as pessoas forem chegando, elas vão pegando aí. Então, aqui no capítulo 29, que é a proposta, né, que nós vamos ler um pouquinho aqui, Moisés está fazendo aqui uma recapitulação, mas agora da aliança, né? Moisés vem fazendo recapitulação aqui dos mandamentos, dos decretos, né, e estatutos que Deus havia dado, né, ao povo de Israel. E aqui no capítulo 29, ele faz uma recapitulação da aliança, né, de como proceder com a aliança que Deus havia dado ao povo de Israel, né? E aqui no capítulo 29, versículo 4, melhor dizendo, ele diz assim: Até hoje, porém, o Senhor não lhe deu mente para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. Durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, no entanto, suas roupas e sandálias não se gastaram, né? Então, por que eu estou lendo aqui esse texto do versículo 4 do capítulo 29? Porque Moisés afirma que Deus não tinha dado a eles, né, mente, nem olhos e nem ouvidos
para compreender o que Deus estava fazendo, né? Para compreender como Deus estava manifestando a sua graça e o seu favor para com Israel, as coisas que Deus fez. Então, de uma certa forma, é como se Deus tivesse cegado o entendimento do povo. Então, quem compreendia era Moisés, né? No capítulo 29, versículo 9, vai dizer assim: portanto, obedeçam os termos desta aliança para prosperarem, né? Então, mais uma vez aqui nós estamos reforçando de que o sucesso, né, ou como eu posso me tornar próspero? A prosperidade está debaixo da obediência, não tem jeito, né? Quer ser próspero? Obedeça. Quer ser relevante? Obedeça. Quer ter sucesso? Obedeça. Simplesmente é a mesma lição. Nós precisamos caminhar dentro do campo da obediência, tá bem? Versículo 14 diz assim: não é só com vocês, isso aqui eu gostei muito, viu, irmãos? Não é só com vocês que faço esta aliança, incluindo suas maldições. Então, ele está falando de aliança e maldições. Faço aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor, nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui, né? Então, eu gostei muito desse versículo 15, né? Faço aliança com vocês que estão hoje na presença do Senhor, nosso Deus, e também com as gerações futuras que não estão aqui. Então, aqui é uma promessa de Deus para com a nossa vida, né, para com a nossa geração, né, para com a nossa vida hoje também, né, porque aqui está falando do povo de Israel, e que ele diz que essa aliança, olha só, né, faço aliança com vocês, que era o povo de Israel, né, que estão hoje aqui na presença do Senhor nosso Deus, e também com as gerações futuras, né? Então, aí pode colocar muitos anos à frente. Então, há uma promessa que está alcançando a nossa vida. Então, toda aliança que Deus fez com o povo de Israel também alcança a nossa vida, né? Nós somos as gerações futuras que iriam ser alcançadas, né, pela aliança que o Senhor havia feito. Dando continuidade ao capítulo 29, nós vamos pular lá para o versículo 25, que diz assim: e a resposta será: foi porque o povo dessa terra abandonou a aliança que o Senhor, o Deus de seus antepassados, fez com eles, quando os tirou da terra do Egito. Afastaram-se dele para servir e adorar outros deuses que não conheciam, deuses que não lhe era permitido adorar. Então aqui Deus está falando mais uma vez. Eu estava analisando, irmãos, e vendo que a queda do povo concernente a desobediência, né, para com Deus é algo assim tão sério. Mas, ao mesmo tempo, era algo assim que a única coisa que Deus pedia para o povo era que não adorasse outros deuses, que não adorasse, né, outras coisas, né? E o povo caía, né, nesse mesmo pecado, né? As outras coisas, né, Deus até trazia compreensão, mas o que afastou o povo de Israel de Deus foi a idolatria, né? Versículo 29 também eu quero destacar, diz assim: o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Não seremos responsabilizados por eles, mas nós e os nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo o que ele nos revelou. Então aqui eu quis destacar, porque entra dentro de tudo que a gente vem conversando durante esses 46 dias, né? Eu estava falando de algumas lives anteriores, eu não me lembro ao certo agora, né, qual live, mas eu estava falando em alguma das lives anteriores de que nós seremos cobrados pelas revelações que recebemos, né? Então, qual é a revelação de Deus que nós temos recebido? Porque nós seremos cobrados, queridos, por essa revelação que recebemos. E qual é a revelação que recebemos de Deus? E o texto aqui, né, eu falei
lá anteriormente, mas agora que nós estamos recebendo uma base sólida das Escrituras afirmando isso, né? Nós estamos recebendo uma base sólida. Olha só, o Senhor nosso Deus tem segredos que ninguém conhece. Então, o povo de Israel, primeiro, não conheceu a totalidade de Deus, né? Não seremos responsabilizados por eles. Então, não seremos responsabilizados por aquilo que não conhecemos, né? O povo de Israel está dizendo isso. Não seremos responsabilizados por aquilo que não conhecemos, mas nós e nossos filhos somos responsáveis para sempre por tudo que ele nos revelou. Então, tudo o que Deus se permitiu ser conhecido, tudo que Deus se permitiu que nós tivéssemos acesso dele, nós seremos responsabilizados, né? Por isso que eu estava dizendo, eu disse tanto para vocês aqui em live quanto no curso, né? Eu aplico o curso de intercessão na igreja, às segunda-feiras, e eu estava dizendo literalmente para eles isso: nós seremos responsabilizados, irmãos, de acordo com a revelação que recebemos. Quem muito é dado, também é requerido. E esse texto está falando isso, né? Nós somos responsáveis de acordo com a revelação que recebemos. Se Deus nos trouxe uma revelação profunda a respeito de si, do seu caráter, dos seus projetos, então nós seremos sim responsabilizados, tá? Nós seremos responsabilizados do que conhecemos do Senhor. Aqui em Deuteronômio capítulo 30 nós vamos dar continuidade, tá? Vamos dar continuidade, mas eu quero antes de ir firmar, sabe? Firmar no seu coração. Você será responsável de acordo com o seu conhecimento. Por isso que a Bíblia vai nos incentivar a prosseguir em conhecer ao Senhor. Há uma medida de conhecimento necessária para cada um de nós. E aí volta mais uma vez reafirmar de que o céu não existe essa igualdade que nós queremos viver na terra. Cada um de nós seremos abençoados, cada um de nós, né, seremos alcançados de acordo com o nível de revelação que recebemos da parte de Deus. Então, você e eu, né, nós vamos alcançar níveis em Deus de manifestação, de glória, de poder, de autoridade, de acordo com o nível revelado ao nosso coração, tá? Por isso que o envolvimento com a obra de Deus, ele é um dos fatores muito importante, mas é ele que vai trazer a revelação? Não. Não é ele que vai trazer a revelação. É cada um de nós vamos experimentar de uma revelação diferente de Deus e nós seremos cobrados. O texto está dizendo isso. Eu quero, sabe, gastar aqui mesmo te conscientizando disso. E isso, claro, que não é motivo para você falar assim, então, bispo, eu não vou conhecer. Se eu só vou ser cobrado pela profundidade de conhecimento em Deus, então eu não vou conhecer, eu não vou me aprofundar. E aí, escuta, se você pensar assim, você vai viver no raso. Você não vai se aprofundar, você não vai para as águas mais profundas, você vai viver no raso, e aí é lamentável, porque quem vive no raso não experimentarão das experiências que Deus tem estabelecido para cada um de nós. Então, o meu convite nesta manhã é que você busque a profundidade da revelação do Filho de Deus, sabe? E de acordo, claro, com a revelação, você será responsabilizado, verdade, mas você também verá coisas que ninguém viu. O apóstolo Paulo vai dizer que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu ao coração do homem é o que Deus tem preparado para os seus filhos, para todo aquele que nele crê. Então, existem coisas insondáveis em Deus que ainda não foi revelado aos homens e que será revelado para nós, assim como Paulo recebeu revelações que os outros discípulos não receberam, e por esse motivo
Paulo também foi cobrado de uma profundidade que os outros discípulos não foram cobrados, assim também será conosco. Nós vamos caminhar em lugares muito mais profundos que o apóstolo Paulo. Vamos escrever cartas para a igreja? Talvez não, não iremos escrever, talvez não iremos escrever cartas com a profundidade do apóstolo Paulo. Mas nós teremos experiências com Deus que Paulo talvez não vivenciou. De acordo com a necessidade do nosso século, de acordo com a necessidade do nosso tempo, de acordo com a necessidade da manifestação da glória de Deus nos nossos dias atuais. Vamos seguindo. Então, no capítulo 30, nós vamos ver o chamado para voltar ao Senhor. Por quê? Porque o povo de Israel estava a todo tempo se perdendo, né? A gente viu isso ao longo das histórias, né, que o povo de Israel tinha uma dificuldade de se manter firme. A escolha entre a vida e a morte, sempre Deus está colocando a nossa escolha, né? Este é o mandamento que hoje lhe dou, capítulo 30, versículo 11. Este é o mandamento que hoje lhe dou, não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance. Olha só, irmãos, é por isso que nós não podemos, olhar para as Sagradas Escrituras e ver que a obediência é algo impossível. Porque aqui no Velho Testamento, Moisés, né, estava aqui sendo usado por Deus e estava afirmando, né? Olha só, este mandamento que hoje lhe dou não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance, não está guardado no céu, tão longe de vocês, que vocês tenham de perguntar, né? Não está guardado no céu, tão longe de vocês, tão longe que vocês tenham que perguntar. Quem subirá ao céu a fim de trazê-los até nós aqui embaixo para que possamos ouvir e obedecer? Então, Moisés estava falando que os ensinamentos, os mandamentos que ele deu é possível, não é difícil demais para a gente obedecer, né? Por quê? Quando a gente olha, irmãos, para os 10 mandamentos, nós vamos ver que os 10 mandamentos ou os estatutos estão muito debaixo do caráter, né, do ser humano. Parece que o povo de Israel era um povo sem caráter, né? Pelas contaminações, talvez, dos povos que ele se envolveu, contaminação das nações que eles se envolveram, mas a maioria, talvez boa parte do mandamento, dos estatutos do Senhor, estava tratando do caráter, a não ser um nível de adoração, que aí é um nível específico, que é, né, esse pecado que ronda Israel, que é a idolatria, né, esse é um outro nível. Mas Moisés está dizendo aqui no capítulo 30, versículo 11, esses mandamentos, olha só, este mandamento que hoje lhe dou não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance. O que Moisés está querendo dizer com isso? É possível ser fiel, é possível obedecer, é possível cumprir com aquilo que Deus está exigindo de nós. É possível, querido. O grande problema do povo de Israel, e que de uma certa forma cai sobre nós, é porque nós queremos alimentar os nossos desejos. Nós queremos alimentar a nossa carne. Nós queremos fazer do nosso jeito. Esse é o problema do povo de Israel. Esse é o grande problema do povo de Israel, né? E que, de uma certa forma, também é o nosso problema. Porque nós queremos fazer aquilo que queremos, né? Nós não queremos obedecer. Vamos lá? E isso está cercando a nossa vida em todos os aspectos. Está cercando a nossa vida profissional, está cercando a nossa vida familiar, está cercando a nossa vida ministerial, né? Por quê? Porque nós só queremos fazer o que queremos, o que gostamos, o que está dentro do nosso prazer. Esse é o fato. Nós não queremos obedecer porque precisa obedecer. E aqui o texto de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 11, eu achei muito pontual, assim como eu achei pontual, né,
O capítulo 29, versículo 29, né, que vai trazer essa responsabilidade sobre a revelação de Deus, eu achei também o capítulo 30. Ou seja, Moisés está falando que essa revelação recebida dos mandamentos, as orientações, os estatutos, está ao nosso alcance. O problema é que nós queremos alimentar a nossa carne. O problema é que a gente quer fazer o que dá na telha, sabe? Preencher os nossos desejos, a lacuna dos nossos desejos, as nossas vontades. Vontade de pecar, irmãos, desejo de pecar, desejo de fazer de acordo com a nossa vontade, isso é fato, vai estar. Mas todavia nós estamos renunciando por um bem maior. Nós estamos renunciando porque recebemos, como diz Deuteronômio 29, uma revelação maior. Então, se nós recebemos uma revelação maior, compete a nós, de fato, entender que é fácil cumprir. Vamos lá, você passa, deixa eu chamar a sua atenção, você passa o ano inteiro infiel, você passa o mês inteiro infiel? Não. A nossa infidelidade às vezes acontece por horas. A nossa infidelidade não é uma infidelidade que nos acompanha dias. Vocês estão comigo aí? Vocês estão me entendendo? Eu vi que entrou aí o Davi, a Liz, a Dani, né? Fora a Natália que já estava aí comigo, né? Então, a nossa infidelidade não é uma infidelidade que nos persegue há meses, está ali instalada, a gente não consegue. Não, a nossa infidelidade é infidelidade de momento. Por isso que Moisés vai afirmar, né? Este mandamento que hoje lhe dou não é difícil demais para vocês, nem está fora do seu alcance. Ou seja, se nós quisermos, irmãos, nós podemos ser fiel a Deus. Nós podemos cumprir aquilo que Deus determinou para nós. Precisamos caminhar neste lugar de fidelidade para com o Senhor. E o texto de Deuteronômio está afirmando, né? Eu quero que essa mensagem fique fixa, fique patenteada no seu coração. Sabe por que eu estou afirmando? Porque eu vou dizer quantas vezes na minha caminhada eu fui religioso demais ao ponto de cair na malha fina da religião dizendo, eu não consigo. É difícil demais. É difícil, é verdade. Nós somos imperfeitos, é verdade. Mas a Bíblia diz que Deus está nos aperfeiçoando através da sua graça. A Bíblia vai dizer que nós somos aperfeiçoados, somos justificados mediante ao Espírito Santo, a pessoa de Cristo Jesus que está conosco, o Espírito Santo, né? Porque Jesus está conosco através da pessoa do Espírito Santo. Então, nós somos religiosos demais de abraçar as impossibilidades de Deus, sabe? As impossibilidades, humanas de Deus, as impossibilidades humanas, né? Nós temos que olhar para o texto e ver o que o texto está dizendo. Este mandamento que lhe dou não é difícil demais para vocês, nem está fora de seu alcance. Então Moisés fez questão de enfatizar ao povo de Israel: é possível ser fiel, é possível, sabe, alcançar o objetivo, a proposta. E aí eu quero me repetir aqui e ser enfático, sabe, irmão, ser enfático a você e novamente repetir. Eu quero repetir mesmo. Quanto tempo dura a sua infidelidade? Quanto tempo dura a minha infidelidade? Então, eu vou dizer por mim, às vezes a minha infidelidade dura minutos. Porque é minutos de desejos que vêm e que, de repente, eu ceda ou não, né? Que haja ali uma resistência. Então, o desejo de infidelidade é minutos.
E aí o que nós precisamos é voltar para o Senhor e dizer a real, sair da nossa mente religiosa de perfeição. Não, eu sou perfeito, né? Eu não peco. Não, Senhor, eu sou imperfeito. Há um desejo pecaminoso no meu coração, mas eu decido, Senhor, abandonar a minha velha carne, abandonar os meus velhos desejos e me sujeitar diante de Ti. Eu estou aqui não porque não existe desejo em mim. Eu estou na tua presença não porque eu não quero, como diz o apóstolo Paulo, o mal que eu quero, o bem que eu quero fazer, este eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Paulo vai nos expressar isso, né? Então, há um desejo pecaminoso em nós, sim, mas Moisés está dizendo que é possível. Obedecer os mandamentos está ao nosso alcance, desde que a gente renuncie a nós mesmos, renuncie a nossa vontade, renuncie o nosso querer, renuncie os nossos desejos. E olha o que diz aí a continuidade de Deuteronômio 30, né? Deuteronômio 30, eu quero ler com vocês o versículo 16, né? Pois hoje ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, e guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seu caminho. E eu aqui achei extremamente interessante, porque nós vamos ver falar do caminho lá no Novo Testamento, né? Mas aqui no Velho, né, Moisés está dando, o profeta Moisés, o líder Moisés, está dando uma direção para o povo de Israel. Ande no caminho. Existe um caminho a ser trilhado, né? Deus não deixou a nação perdida dizendo, ó céus, e agora? O que vamos fazer? Não, Deus deixou um caminho, assim como deixou um caminho para mim, para você. E se nós decidíssemos, irmãos, se nós decidíssemos trilhar este caminho, nós poderíamos ser mais fiel a Deus. Se nós decidíssemos trilhar este caminho a todo custo, nós poderíamos ser fiel a Deus. Nós poderíamos olhar para nós e falar assim, poxa vida, nós podemos ser fiel. Ou não é assim? Por favor, queridos, se você que está aí pela manhã comigo, me ajude. Se eu estiver errado na minha colocação, se eu estiver errado aqui no entendimento, né, me fale. Nós temos condição, irmãos. Claro que através da pessoa de Cristo Jesus, claro que através do amado Espírito Santo, que vai nos fortalecer, que vai nos trazer solidez, sabe? Capacitação para vencer, capacitação para não regredir, capacitação para permanecer. Então, olha lá, Moisés diz, pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus. Então, o que é que você precisa vencer? O que é que você precisa vencer? O que é que você precisa de ter para vencer? O que é que você precisa desenvolver para vencer as suas dificuldades? O amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós colocássemos o nosso amor em Deus, nós não praticaríamos o pecado. É porque o nosso amor está em coisas, o nosso amor está em nossos desejos, o nosso amor está em satisfazer a nossa carne. Então não, queridos, sabe? Abandone este amor, quebre esta aliança com este amor humano, né? Por que hoje a humanidade está caminhando em calamidade? Olha lá, por que a humanidade está caminhando em calamidade? Porque nós não estamos amando a Deus, nós estamos nos amando. Nós estamos amando as nossas coisas. Não é isso que as pessoas que estão em uma prática de pecado, não estou dizendo em uma vida de pecado, em uma prática de pecado, não vai nos dizer que mal que eu estou fazendo. A questão bíblica não é o mal que você está fazendo. A questão bíblica é, você está amando o Senhor? A sua atitude reflete o amor a Deus? O seu comportamento reflete o amor a Deus? As suas decisões refletem o amor a Deus ou é o amor a si próprio? Ou é o amor às suas coisas?
Ou é amor aos seus pensamentos? É amor aos seus ideais? É amor aos seus sonhos? É isso que reflete a sua vida? E aí, se for isso, você e eu vamos cometer o mesmo erro que o povo de Israel. Vamos cometer o mesmo erro que os hebreus. Porque o amor, escute, irmãos, o amor a si próprio, e aí eu não estou dizendo o amor a si próprio com esse amor de cuidado, tá bem? Eu não estou dizendo aqui o amor de cuidado, eu estou dizendo o amor de entrega, tá bom? Eu não estou dizendo amar a si mesmo, como diz a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim: amai ao seu próximo como você ama a si mesmo. Esse amor a si mesmo é o amor de cuidado. É o amor de que você não vai se jogar em um abismo. É o amor que você não vai se colocar na frente de um trem, na frente de um carro. Você não vai tentar nada contra si mesmo. É esse amor que Deus está dizendo. Se você amar o seu próximo ao ponto de não atingi-lo, de não atacá-lo, de não fazer nada para feri-lo, é esse amor que Deus está dizendo. Não é o amor de desejo, o amor que a Bíblia está empregando aqui sobre Jesus é um amor de desejo. Quando fala amará o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, é o amor de desejo. Eu desejo a Deus. Eu desejo. Há um sentimento avassalador sobre a pessoa de Deus. Então é esse sentimento. E aí, olha só, né? Eu não li ele completo. Então diz assim: pois hoje ordeno que amem o Senhor seu Deus e guardem os seus mandamentos, decretos e estatutos, andando em seu caminho. Se fizerem, viverão e se multiplicarão, e o Senhor seu Deus abençoará vocês e a terra em que estão prestes a entrar para tomar posse dela. Então, mais uma vez, o texto de Deuteronômio 30, 16, ele vai falar isso, de que a obediência trará bênção à terra, mas a desobediência também trará maldição à terra, né? Olha só, né? Então, o Senhor seu Deus abençoará você e a terra que vocês estão prestes a entrar. Então, se a gente decidir obedecer, se a gente decidir ser fiel ao Senhor, a terra que nós estamos será uma terra frutífera, será uma terra abençoada. Meu bispo, como fazer o Brasil se tornar uma terra abençoada? A humanidade precisa se voltar para Deus. A humanidade precisa amar a Deus e obedecer os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus decretos, ou decretos e estatutos, né? Então, é simplesmente se a humanidade obedecer os mandamentos do Senhor, os decretos e os seus estatutos, a terra será abençoada. A terra dará seu fruto no tempo certo, a terra terá chuva, né? Então a terra será um campo abençoado para frutificar. Agora, no meio da desobediência, o que virá sobre a terra? O caos. A maldição alcançará a terra, não a só a minha vida como alguém que pratica, mas alcançará também a terra. Aonde eu estou será árida, será seca, né? Haverá sequidão na terra. O texto bíblico vai dizer isso, nós lemos isso ontem, se não me falha a memória. E aí ele diz assim, se vocês, por que tudo está atrelado, né? Olha só, irmãos, por que a vida cristã, ela não dá para ser vivida, e aqui não é uma crítica, tá bom? Preste atenção, aqui não é uma crítica às outras religiões, não é uma crítica, né, a pessoas, é apenas uma observação, sabe? Por que não dá para o cristianismo viver como o catolicismo? Porque o que o católico tem aos seus deuses ou aos seus ídolos, né, que é os santos católicos, é um respeito, é uma veneração, é um temor, né? Mas o que a Bíblia nos orienta é amar a Deus.
amar a Deus. Amor. Você precisa amar. Quantas religiões há muita obediência, há temor ao seu Deus, mas não há amor. Porque a gente só vai conseguir obedecer, a gente só vai conseguir se submeter a Deus se nós verdadeiramente o amar. Se a gente o amar, nós vamos nos submeter a Ele. Se nós amá-lo, nós vamos obedecer. Se nós amá-lo, nós vamos nos entregar a Ele. Então, é preciso, né? E está aqui, exatamente aqui, ó, capítulo 30 de Deuteronômio e versículo, deixa eu olhar aqui, versículo 20, né? Façam isso, olha o que diz. Façam isso, amando, obedecendo e apegando-se fielmente ao Senhor. Olha lá, olha que texto poderoso, né? Façam isso, amando. Então, primeiro é o amor, segundo é a obediência e o terceiro é apegar-se, né? Aproximar-se, então, apegar-se fielmente ao Senhor, pois Ele é a sua vida. Se vocês o amarem e lhes obedecerem, Ele lhes dará vida longa na terra que o Senhor jurou a dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Então a obediência em Deus não está, irmãos, em frequentar um culto. A obediência a Deus não está em rituais, em apresentações. Quantas pessoas estão se apresentando e estão pecando? Quantas pessoas estão, irmãos, pregando e estão pecando? Quantas pessoas estão cantando e pecando? Sabe por quê? Porque eles são dados a rituais e não amam. Porque uma pessoa que ama, ela não desonra. Uma pessoa que ama não desonra. Por que a família, vamos entrar nesse ponto, por que a família desonrou? Por que filhos desonraram os pais? Porque tinham medo. Não amavam, tinham medo. E eu não estou dizendo aqui que não amavam no contexto sentimental. Existia um sentimento, mas não era um amor verdadeiro. Porque o amor, irmãos, escuta, Paulo vai dizer que o amor não é invejoso. A carta aos Coríntios, o amor não é invejoso. O amor tudo vê, tudo crê, tudo suporta. O amor, ele não pensa com má intenção. O amor, ele se sujeita. Por que um casal consegue se entregar um ao outro? Por que um casal, quando realmente eles dão certo, eles rompem, sabe? O casamento rompe, né? Porque eles se amam, o amor se sujeita. E isso a gente vai ver até de um ponto negativo da visão, né? Quando uma pessoa ama uma outra pessoa, ainda que aquela pessoa seja mau caráter, irmãos, se ela ama, se ele ama, ele se sujeita. Então aqui, claro, Deus é mau caráter? Não, né? Agora, por que a gente não consegue se sujeitar a Deus e consegue se sujeitar ao pecado? Porque nós estamos amando o pecado. Nós estamos amando nossos desejos. Nós estamos amando mais as coisas do que a Deus. Então, o convite nesta manhã para você é ame a Deus sobre todas as coisas. Amando a Ele, você vai obedecê-lo. Amém? Vamos seguindo aqui. Capítulo 31, nós vamos ver aqui em Deuteronômio 31, Josué se tornando líder de Israel, então Moisés passando o bastão para Josué, né?
Então, nós vamos ver Deus declarar, né, aqui a morte de Moisés, dizendo que Moisés estava prestes a morrer, um grande líder, né? Nós vamos também ver aqui, olha assim, nós vamos ver aqui no capítulo 31, irmãos, o trato da onisciência de Deus. Olha só, capítulo 31, versículo 21. Olha só que texto interessante. Capítulo 31, versículo 21. Meu bispo, por que o senhor não está lendo todo o capítulo? Porque não dá tempo, irmãos. Se a gente ler todo o capítulo, nós não vamos ter tempo, tá bom? De comentar. Então eu quero aqui ler com vocês e fazer um comentário breve. Então, capítulo 31 de Deuteronômio, versículo 21. E quando grandes calamidades se ocorreram, esta canção servirá de prova contra eles, pois os seus descendentes jamais se esquecerão dela. Eu conheço as intenções deles, mesmo antes de entrarem na terra que jurei lhes dar. Então, esta palavra aqui do versículo 21 do capítulo 31 está falando da onisciência de Deus. Deus sabe de todas as coisas, mas mesmo assim ele decide acreditar, mesmo assim ele decide, irmãos, apostar na humanidade. Por quê? Por que ele aposta? Porque ele sabe que se a humanidade quiser, se eu e você quiser, se eu e você amá-lo de todo o coração, nós podemos ser fiel. Nós podemos resistir ao pecado. Nós podemos. E isso é tão poderoso porque essa onisciência de Deus revela algo ao coração de Moisés. Olha lá, Deuteronômio, capítulo 31, versículo 29. Olha só o que Moisés está dizendo. Sei que depois da minha morte, vocês se tornarão inteiramente corruptos. Misericórdia, né, irmãos? Olha a palavra revelada que é um profeta. Moisés dizendo, sei que depois da minha morte, vocês se tornarão inteiramente corruptos e se afastarão do caminho que lhes ordenei, que seguissem. Nos dias futuros, a calamidade cairá sobre vocês, pois farão o que é mal aos olhos do Senhor e provocarão a ira dele contra seus atos. Meu Deus, que triste, né, irmãos? Que triste. Então nós precisamos viver diferente, nós precisamos decidir viver diferente. Aqui no capítulo 32, Moisés começa a declarar um poema, uma canção, né? Uma canção, e essa canção é tão poderosa, eu estava lendo ela aqui, falei, meu Deus do céu. E essa canção, mais uma vez, ela é um trato falando do Messias, falando do nosso Deus, né? Há sinais aqui messiânicos. Então, olha lá, né? Deuteronômio 32, e aqui como é canção é verso, né? Verso 15. Mas Jedutum não demorou em engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou. Fizeram pouco caso da rocha da sua salvação. Olha aqui. Essa rocha aqui, na minha Bíblia, ela está com letra maiúscula. Porque ela está falando de uma pessoa e não de uma pedra. Essa rocha está falando do nosso Deus. E quem que é a rocha? É Cristo. Cristo é a pedra fundamental. Tá? Então aqui está falando da triunidade, né, de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Triunidade. Né? Ou como alguns conhecem, a trindade, né? A triunidade de Deus. E aí ele diz novamente, provocaram seu zelo, adoraram deuses estrangeiros, despertaram sua fúria com os ídolos detestáveis, ofereceram sacrifícios a demônios. Eu achei tremendo essa colocação aqui. Sabe por quê? Porque às vezes muitos vão dizer, o crente, tudo para ele é demônio. Não, irmãos, todas as religiões,
E eu não estou sendo aqui intolerante, eu não estou sendo aqui, né, como é que eu posso dizer? Eu vou deixar com a palavra intolerante, eu não estou sendo intolerante, mas Moisés estava dizendo aqui que todos os outros deuses, olha lá, ele fala assim, ó, ofereceram sacrifícios, primeiro, vamos ler antes, né? Provocaram seu zelo, adoraram deuses estrangeiros. Então, qual que eram os deuses estrangeiros? Azera, Baal, Moloque e tantos outros deuses. O texto, olha o Luan Bernardo aí, meu amigo. Olha ele aí, glória a Deus. Se tiver aí, dá uma paz aí, Luan. Então, o texto está dizendo deuses, olha lá, né? Deuses estrangeiros, não deuses de outras nações. E ele vai apontar para quê? Olha lá, oferecer uns sacrifícios a demônios que não são Deus. E esse Deus aqui é com maiúsculo, ou seja, ele não é Deus. Ou seja, Satanás pode ter religião, Satanás pode fazer o que ele quiser, mas ele nunca será Deus. Luan, a paz, meu querido, quanto tempo, hein? Rapaz, 2026, 9 anos, né? Não, a gente esteve junto aí no Mevan em 2017, não é isso? Que prazer de falar com você, que prazer ter a sua presença aqui. Como é que você tá, querido? Como é que tá no ministério, família? Espero que esteja bem, vi que você casou, feliz pela sua vida, viu? Que Deus abençoe você poderosamente. Saudade, a gente precisa se encontrar em alguma conferência, algum congresso aí, algum evento, viu, querido? Qualquer coisa, mande uma mensagem aí, vindo para São Paulo, tá bem? Então, voltando aqui na análise do texto de Deuteronômio 32, né? Então, eu achei interessante quando Moisés, né, enfatizou, né, aqui, depois eu quero até analisar em outras traduções bíblicas, sabe? Porque Moisés ele vai apontar, dizendo que esses outros deuses estrangeiros são demônios, porque se ele está falando que adoravam outros deuses estrangeiros, essa adoração era oferecendo sacrifício a esses deuses. E ele está dizendo que quando o povo de Israel ofereciam sacrifícios, ele ofereciam sacrifícios a demônios. Então, é o texto bíblico que está dizendo, né, que não são Deus. Eu achei, olha como é forte, não são Deus. Aí ele diz, há deuses que não conheciam, deuses novos, sem história, ou seja, invenções humanas, né? Deuses que seus antepassados jamais temeram, né? Abandonaram a rocha, ou seja, novamente apontando para Cristo, apontando para uma triunidade, abandonaram a rocha que o gerou e esqueceram-se do Deus que os fez nascer, né? Então aqui fala da triunidade, irmãos. Olha aqui, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque quem que gerou, né? Quem que criou a humanidade? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então esse texto ele traz, né, uma alusão aqui de um sentido figurado, falando da rocha, e a rocha que é Cristo, né? Tão poderoso, tão poderoso. Aí olha lá, versículo 21, Deuteronômio 32, versículo 21, verso, né, porque aqui é a canção, verso 21. Provocaram meus ciúmes, adorando coisas que não são Deus. Despertaram minha ira com seus ídolos inúteis. Agora provocarei seu ciúme com uma gente que nem sequer é povo. Despertarei sua ira por meio de uma nação insensata. Meu Deus, meu Deus. Palavras poderosas, né? E a gente vai ver essa repetição da rocha mais algumas vezes. Verso 30, verso 31. Olha só o que diz o verso 30, né?
Como poderei uma só pessoa perseguir 1000 e 2 pessoas fazer 10.000 fugirem, a não ser que sua rocha só tivesse vendido, os tivesse vendido, a não ser que o Senhor os tivesse entregado. Mas a rocha de nossos inimigos, olha só, rocha em minúsculo aqui. Então, essa rocha está falando de deuses. Mas a rocha dos nossos inimigos não é como a rocha maiúsculo, nosso Deus, como até eles mesmos reconhecem. Que poderoso, né? Meu Deus, que poderoso, que leitura. E nós vamos virar aqui, página seguinte, Deuteronômio 32, verso 50, diz assim: você morrerá, falando de Moisés agora, no monte e será reunido aos seus antepassados. Como Arão morreu no monte de Or e foi reunido aos seus antepassados, será assim, porque vocês dois quebraram minha confiança diante dos israelitas, nas águas de Meribá, em Cartes, no deserto de Zim, não honraram minha santidade. Meu Deus, né? Meu Deus, falando do nosso querido profeta e líder Moisés. Deuteronômio 33, Moisés abençoa o povo, então Moisés ele vai profetizando sobre cada nação, né, sobre cada filho de Jacó, ele vai profetizando sobre as tribos de Israel, profecia linda, e aqui no capítulo 34, vem a suma morte de Moisés. É isso mesmo, Dani, quando Moisés bate lá na rocha, a Bíblia vai dizer que aquilo vai contra a santidade de Deus. Por quê? Porque aquela rocha é Cristo. Aquela rocha em Meribá que Moisés bate, ele representa a Cristo, né? Ele representa a Cristo, tá bom? Então, por isso que Deus ele não aceita, porque não era para bater. O contexto de Moisés para com aquela rocha era falar com a rocha, não era bater. Deus manda Moisés falar com a rocha, nem tocar nela. Deus manda ele falar com a rocha. Moisés já tinha tocado, não batido. Moisés já tinha tocado na rocha de Meribá uma vez anterior. Essa é a segunda vez que Moisés passa por Meribá. Lembra que eles ficam 40 anos no deserto? Então esses 40 anos eles ficam dando volta, círculo no deserto, né? E ali ele passa em algumas vezes pelo mesmo local. E aí aqui nessas águas de Meribá era a segunda vez que Moisés passava com o povo de Israel. E aí passando por ali, Deus manda Moisés falar com a rocha que representava a Cristo, e Moisés bate. Por isso que ele diz, né? Não honraram a minha santidade, né? Contra o povo, né? Será assim porque vocês dois quebraram a minha confiança, né? E ele está falando o quê? Da rocha diante dos israelitas, nas águas de Meribá, no deserto de Zim, não honraram a minha santidade. Verdade, Dani, verdade. Jesus ele nos trouxe uma aliança perfeita, né? Que através da pessoa de Jesus, o Senhor Deus, ele age com uma compaixão maior, porque a aliança dele já não está estabelecida apenas com os homens, né? As alianças Deus faz conosco, mas mediante a aliança de Cristo Jesus. Por isso que Deus só tem aliança com quem reconhece Jesus como Salvador. Deus não faz aliança com quem não reconhece Jesus como Salvador. Todas as religiões que isentam Cristo como Filho de Deus, isentam Cristo como Senhor e Salvador, eles não têm aliança com o Pai, eles têm aliança com uma religião, eles têm aliança com seus livros, eles têm aliança com as suas fábulas, mas não têm aliança com o Deus Pai, com o Criador dos céus e da terra, porque a aliança do homem hoje
é através de Cristo Jesus. Não é isso que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ninguém vai ao Pai. E aí a gente reflete, né? Jesus diz que ele é o caminho e Moisés diz, ande no caminho. Então, tudo no texto, você vai ver, tudo na Bíblia converge para Cristo, né? Vai convergir para Cristo, vai apontar para Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então aqui no 34, para a gente encerrar, acho que o meu horário já deu 4 minutos, né? Aqui no 34 nós vamos ver, né, a morte de Moisés, como tudo aconteceu, né, como Deus guarda o corpo de Moisés, né, o luto que a nação vive por Moisés, 30 dias de luto, isso aqui é poderoso para o nosso conhecimento como país ocidental. Nós temos que aprender muito com os países orientais a respeito do luto. E aqui é um segredo que nós não vamos dar para trabalhar. Será que Moisés morreu mesmo? Aqui diz que morreu ali, né? 34, verso 5, morreu ali. E aí a pergunta que eu vou deixar para você estudar, Deus é Deus de vivos ou de mortos, dos mortos? Vou deixar essa pergunta para você. Deus é Deus dos vivos ou dos mortos? Fala aí. Deus é Deus dos vivos ou dos mortos? Vou deixar essa pergunta. Amanhã, se você estiver aqui, responda essa pergunta. Deus é Deus dos vivos ou Deus dos mortos? Porque há um segredo aqui, né? A Bíblia vai dizer que Moisés morre, mas ninguém encontra o corpo de Moisés. Não é isso? Olha lá, versículo 5. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou. Deus o sepultou. Aonde? Ninguém sabe. Deus o sepultou. Onde? Não sabemos. Ele vai dizer, sepultou num vale junto a Bet-peor, em Moabe. Mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu e, no entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Meu Deus, que poderoso, né? Isso, a Sandra tá aí, ó, Deus dos vivos. Então depois você me explica, né? Então Moisés morreu ou não morreu? Morreu ou não morreu? As suas dúvidas, viu, irmãos? As suas dúvidas. Glória a Jesus. Quero agradecer a sua presença. Quero agradecer o nome de Jesus, seu carinho, a sua presença, de estar comigo aqui no domingo. Eu sei que não é fácil. Um dia que a gente poderia levantar um pouquinho mais tarde, né? Vocês estão aqui. Eu sei que boa parte do pessoal que não está aqui estão talvez cultuando em suas igrejas também. Muitas igrejas têm culto pela manhã, né? Mas eu quero agradecer você que esteve comigo. O Luan, que passou por aqui, Luan Bernardo, né? Passou por aqui. Agradeço pela sua presença, meu amigo. Foi bom te ver, falar com você, tá bem? E vamos lá, vamos orar, agradecer ao Senhor por mais este dia de leitura. Encerramos, olha que bênção, encerramos o 5º livro da Bíblia. E nós vamos agora para Josué. Amanhã nós começamos a ler o livro de Josué. Josué, glória a Deus, viu? Liz, que Deus abençoe sua vida. Liz, não é por acaso, né? A gente vai ver aqui esse texto do capítulo 32, ele fala várias vezes sobre a rocha, tá? E aqui a rocha vinculada a Deus, mas o Deus da triunidade, tá bom? O Deus trino, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele dá fortemente uma vertente a Cristo Jesus, né? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Vamos agradecer, Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso.
Como nós amamos, Senhor, a Tua presença, amamos a Tua palavra. E como eu tenho dito no dia de hoje, nós não queremos ser ritualistas, Senhor. Porque quando éramos cheios de rituais, praticávamos pecado ainda, vivíamos numa vida de pecado. Mas quando fomos alcançados pelo Teu amor e a Tua graça e passamos não apenas a ser amados pelo Senhor, mas passamos a amar o Senhor, as coisas mudaram em nossas vidas, Pai. Por isso que há uma insistência de Moisés do povo apenas não servi-lo com temor e tremor ao Deus do céu, mas há um contexto de que Moisés orienta a nação a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque apenas o amor pode nos submeter aos ideais e àqueles que o Senhor acredita. E é por isso que hoje nós nos rendemos ao Senhor em amor. Nós não nos rendemos ao Senhor em rituais. Nós não rendemos ao Senhor em pregações, em canções, em fazer, mas nós nos rendemos a Ti em amor, Pai. E nós queremos pedir, acrescenta-nos a cada dia este amor. Acrescenta-nos a cada dia este amor. Que nós possamos amar o Senhor incondicionalmente a cada dia. E por amor entregarmos a nossa vida ao Senhor. E não alimentarmos as nossas paixões, os nossos desejos, Senhor. Quero aqui agradecer a vida dos seus filhos, Davi, Sandra Pizelli, Natália, Liz, Luan e tantos outros que entraram aqui. A Dani também, agradecer pela vida dos seus filhos que estiveram nesta manhã ouvindo, né, este compartilhar desta leitura anual. E amanhã, na autoridade, no nome de Jesus, às 8 horas da manhã, estaremos aqui mais um tempo de leitura da palavra, onde nós vamos estar dando início ao livro de Josué, Senhor. E nós queremos agradecer por isso. Nós queremos, como diz a Tua palavra, prosseguir, conhecer o Teu nome, Pai. Conhecer e prosseguir conhecer o Teu nome. O que nós queremos é conhecer a Ti profundamente a cada dia. E receber uma revelação profunda, Senhor. E assim vivermos prodígios, sinais e maravilhas, mediante ao conhecimento recebido, Senhor. Que o Senhor dê um domingo excelente na Tua presença, que cada um dos seus filhos que vão para o culto logo mais à noite, aqueles que foram, né, ou vão para o culto da manhã, quero assim abençoar os seus filhos e que eles tenham um domingo cheios da Tua presença, na autoridade do nome de Jesus. Que Deus abençoe, queridos. Beijão no coração, ó. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Um bom domingo em nome de Jesus. Tchau, tchau. Que Deus abençoe.